É assim que a sua empresa vai crescer. Eu sou Rosângela Pontual da RME Consulting e hoje eu vou falar sobre ESG, com viés financeiro, porque a gente sempre dá viés financeiro aqui, né? Vamos lá? ESG. Você tem ouvido falar bastante, lido bastante sobre isso, porque é um tema realmente de bastante relevância. Quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de sustentabilidade de uma forma geral. Sustentabilidade para o planeta, sustentabilidade para as relações humanas, sustentabilidade para as empresas, tudo tem a ver com sustentabilidade. Então, a gente crescer a empresa sem olhar para o meio ambiente, a ponto desse meio ambiente se destruir e a gente não ter mais um ambiente para se desenvolver, não é exatamente um movimento sustentável. E se a gente não cuida das nossas pessoas, se a gente não inclui, se a gente não valoriza as pessoas como elas vão perder o interesse pelo trabalho, a gente não vai crescer também. Aí entra também a governança. Se a gente não tem transparência, se a gente não tem políticas corretas financeiras, né? Se a gente não age a partir de premissas éticas, morais, se a gente não tem políticas anticorrupção, a gente não tem uma empresa sustentável. A gente viu aí vários casos recentes de empresas que eram ícones, né? Admiradas por todos, né? Por falta de políticas adequadas de governança, foi para a mídia com empresas envolvidas em corrupção, em adulteração de balanços e uma série de coisas que a gente não quer. Então, o ESG, de uma forma bem simplificada, é essa preocupação com o meio ambiente, com as pessoas e com as políticas que a gente tem dentro das empresas do ponto de vista financeiro. Então, a gente precisa cuidar disso para que a nossa empresa possa crescer. Mas eu queria falar sobre gestão financeira atrelada a isso, porque a gente fala muito sobre a necessidade de respeitar o planeta, de respeitar as pessoas e de respeitar boas práticas de gestão financeira. Esse é o resumo das 3 siglas. O que eu vejo a gente falar pouco é como que a gente vai fazer isso parar de pé do ponto de vista financeiro. A grande discussão quando a gente fala de planeta é que a gente precisa produzir a quantidade que produz, porque a gente tem pessoas demais no mundo para comer. Então, se eu produzo menos, algumas pessoas vão passar fome. Então, se eu diminuo a poluição, eu gero menos emprego porque eu estou produzindo menos. Então, é uma discussão bastante complexa, eu não quero tê-la aqui. A gente consegue concordar com os 2 lados, com os 3, os 4, os 5, é fácil de concordar com todos os pontos de vista. E não é disso que eu quero falar aqui hoje, né? Porque também é fácil discordar de todos eles. Né? O que a gente precisa hoje é encontrar um caminho do meio, e isso é o que todas as empresas de bem estão fazendo, nós inclusive, que é concordar com algumas coisas, discordar com outras, mas a gente entender que é necessário fazer algo, né, sobre todos os aspectos. Mas eu quero trazer o ponto da importância de a gente olhar a questão financeira para isso. Né? Se a gente quer ter ações de sustentabilidade em relação ao planeta, a gente precisa ter verba no planejamento financeiro para fazer isso. Né? Então, sei lá, para cada relatório que eu imprimo na minha empresa, cada 1000 impressões, eu planto uma muda de uma árvore, por exemplo. Tá no orçamento essas mudas que a gente vai comprar? Precisa estar, senão o seu discurso não vai estar alinhado à prática. Você vai dizer que vai fazer e na hora de fazer não tem dinheiro no caixa, você deixa para depois, e aí o seu discurso não é o mesmo do que você faz no dia a dia. Porque tudo, quando a gente está falando de um ambiente empresarial, gira em torno de dinheiro. Botar para dentro ou sair. Ou a gente está vendendo e trazendo dinheiro, ou a gente está gastando e gastando dinheiro. Né? Então não tem como não pensar sobre isso. Para a gente ser honesto com aquilo que a gente fala e faz, a gente precisa ter previsão, né, financeira para honrar com as promessas que a gente faz. Isso se aplica a tudo, se aplica a parte de meio ambiente, mas se aplica também a inclusão de pessoas. Quando a gente está falando de inclusão, eu particularmente acredito que está aí a grande graça, né, de empreender, de conviver com pessoas diversas, a sua empresa poder explorar vários pontos de vista. A gente cresce de uma forma muito mais divertida, muito mais sustentável e mais rápida quando a gente tem vários pontos de vista na conversa. Mas isso também gera uma série de conflitos. Então, você ter a iniciativa de ter uma empresa inclusiva, mas não investir, por exemplo, num RH forte, numa estrutura dentro da sua empresa que possa lidar com os conflitos que essa inclusão gera,
você não está alinhando o discurso à prática. Então, qualquer que seja a política ESG que você for adotar, você precisa fazer isso atrelado a uma boa gestão financeira. Não pode faltar recursos para que você faça aquilo que você entende que é necessário ser feito, porque é mesmo. Todos nós precisamos trabalhar o ESG nas nossas empresas, desde a empresa menorzinha, aquela empresa, o dono e mais um, né, até as grandes empresas. Isso não é um assunto só para as grandes empresas, essa é uma questão social, então todos nós precisamos estar envolvidos nisso, mas sem dinheiro não se faz nada, né? Até para você fazer uma doação de dinheiro para uma instituição, a sua empresa primeiro tem que ganhar esse dinheiro. Então tudo gira em torno de entender essa lógica, né? E entender que todas as decisões que se tomam dentro de uma empresa refletem em receita ou custo. Né? E como eu vou lidar com isso para eu não ficar queimado no mercado dizendo que eu tenho boas práticas de ESG, mas na prática eu não tenho nenhuma, porque eu nunca tenho caixa para fazer aquilo que eu digo que vou fazer. Então, o ponto que eu queria trazer para você é: eu não quero falar de ESG, tem muito artigo muito bom na internet, tem muitos blogs especializados, tem perfis especializados, então tem gente muito mais experiente do que eu para te ensinar sobre ESG. O ponto que eu quero trazer aqui é: se eu não sou uma empresa com um mínimo de organização financeira, eu vou ser conhecida já como uma empresa que fala e não faz. E não faz por quê? Porque não previu as verbas necessárias para fazer isso. Porque como toda iniciativa dentro de uma empresa, custa dinheiro ter ESG. Resumindo, o que eu queria deixar de contribuição para você em relação ao ESG? A primeira coisa é entender que isso é responsabilidade de todos nós, não é de empresa grande, é de todas as empresas. Todas podem contribuir. Quando a gente fala, por exemplo, do Pacto da ONU, todo mundo pode contribuir. E a gente tem que estar focado nisso. Então, quando a gente está falando de ESG, a gente está falando de governança, a gente está falando de meio ambiente, está falando de inclusão social, né? Então, todos nós temos responsabilidade com isso. E é importante que você saiba que é isso. Quando a gente está falando de ESG, a gente está falando só de uma sigla da moda. A gente está falando de um mindset novo, de um comportamento novo, né? De uma nova forma de viver. Um ser humano que se preocupa com os outros seres humanos, que se preocupa com o planeta e se preocupa em fazer isso de forma transparente, que é o viés da governança. Então, isso é governança e esse assunto é para você, é para todo mundo. Mas eu queria que você não deixasse de pensar que para a gente fazer diferença no mundo de verdade com ESG, não dá para fazer isso descolado da sua gestão financeira, porque cada boa iniciativa traz consigo um pacote de custos. E a gente precisa investir para fazer. E se você não fizer os investimentos necessários para isso, você vai ser só mais uma empresa que diz que tem ESG, mas na prática não tem, porque na hora de fazer as boas práticas que você se comprometeu, você não tem dinheiro no caixa para fazer. Não deixa faltar dinheiro no seu caixa não, porque esse assunto é importante e você tem que olhar para ele. Se ficou mais claro para você o que é ESG e qual é a contribuição que você pode dar para esse cenário, curte, por favor. Se tem mais alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha e não deixa de se inscrever no canal, porque temas como esse e outros que estão sendo muito comentados hoje em dia e tem relação com a gestão financeira que você precisa ter aí na sua empresa, a gente trata aqui com frequência, então você vai se beneficiar bastante de estar inscrito no canal. Espero você no próximo vídeo.